Pessoal, então, vamos começar, né, a nossa aula aqui de hoje com distribuição de frequência. Mas antes de tudo, eu preciso de recapitular o que a gente viu semana passada, né? Que gráfico ele vai ser representado por desenhos, por figuras geométricas, né? Por números. Então, o gráfico nada mais é do que uma arte gráfica que a gente vai colocar ali. Essa arte gráfica, pessoal, ela precisa de ter alguns requisitos que nós vimos lá na aula passada, né? Na nossa aula ali passada. Quais são os requisitos dos gráficos estatísticos, da nossa série de estatística? Ela tem que ser simples, ela tem que ser clara, ela tem que ser veraz. Ou seja, simples, não precisa de ter muito detalhe, não precisa de ter muitos traços, né? Alguns traços desnecessários, igual eu falei com vocês. Claro, ela tem que permitir uma interpretação rápida e fácil para o leitor. E veracidade, deve expressar a verdade sobre um fenômeno em estudo, ou seja, ela tem que ser verdadeira. Então, quando a gente faz um levantamento da população, o que a gente precisa de fazer, pessoal? A gente retira a amostra, que a gente viu lá no iniciozinho, né? Então, para a gente conseguir fazer essas séries, fazer esse levantamento, a gente faz uma amostra. É a mesma coisa que eles estão fazendo em algumas cidades do coronavírus, né? Eles estão fazendo o quê? Uma amostra, eles estão pegando uma amostra da população para poder ver os dados ali, os dados relativos, quais são as variáveis, quem está sintomático, quem está sintomático, quem não tem a doença, quem tem foi curado, quem adquiriu os anticorpos. Então, assim, vai ter um resultado de todos? Não, vai ter um resultado da amostra, onde eles vão fazer um estudo ali e vão elaborar essas variáveis, certo? Então, igual ali, o que eles fizeram? Primeiro, eles organizaram isso tudo, sentaram, planejaram, sintetizaram esses dados, né? E depois eles vão colocar em tabelas, em gráficos, para a gente poder ver e tomar decisão. Então, eles vão tomar decisão, né, os órgãos competentes. Olha, a gente fez essa pesquisa sobre a questão do coronavírus, né, em tal cidade, agora a gente precisa de agir, inferir, fazer a inferência aí em cima dessa amostra que nós coletamos. Então, vamos agora aprender como nós vamos organizar isso tudo. Vamos supor, pessoal, que lá no posto de saúde, a gente tem um exemplo aqui da pressão arterial, o pico de sístole, né? Vocês vão até ver depois no segundo horário o que é isso que eu estou falando, sístole, MMHG, né, e tudo mais. Então, a gente vê o pico de sístole em 10 pacientes, ou seja, eu estou vendo as minhas variáveis em 10 pacientes, na minha população. Então, a variável é o quê? É a sístole em MMHG, né? E a minha população aqui é o quê? As 10 medidas de pacientes. Então, lá no posto, lá, eu aferi as pressões dos 10 pacientes, eu tive 10 resultados, onde estava 148 mmHg, 144 mmHg, no terceiro paciente 144 e assim sucessivamente. Então, cada aqui é um paciente com a pressão, né? A sístole. Certo? Então, cada aqui é um paciente, beleza? Então, eu tenho poucos dados aqui, eu não preciso de organizar e tudo mais para a gente tomar a conclusão, né, dos nossos pacientes, certo? Então, eu tenho aqui, ó, qual vai ser a minha sístole mínima? Vai ser a sístole 143, certo? Isso aqui é a minha mínima, meu paciente com a sístole mais baixa. E qual é o meu paciente com a sístole mais alta? Tirando esse 8 aqui, esse 8 foi de para frente. É o meu paciente o meu penúltimo e o meu último paciente tem a sístole mais alta. Então, aqui, você viu ainda com mesmo poucos dados, a gente tem um probleminha na interpretação, tem que ficar analisando. O meu primeiro também. Então, isso é ruim para a gente, porque eu tenho aqui dados, eu tenho uma tabela primitiva, certo? Eu tenho uma tabela que não tem os dados organizados, não tem nada organizado. Quando os dados não estão organizados, igual esse daqui, tudo um lá, outro cá, eu chamo de tabela primitiva. Então, é os dados brutos. Quando a gente tem os dados brutos, são uma tabela primitiva. Então, vamos supor aqui que eu tenho um professor, né, o professor Bruno, ele vai entregar a nota de vocês. Né? E aí eu coloquei numa tabelinha, certo? A nota dos 40 alunos da minha disciplina, vamos supor aqui, de matemática e estatística. E aí eu vou olhar aqui, pessoal, meus dados
estão lá, estão cá, né? Não é o primeiro aluno tirou 8, né? A melhor nota foi 8, a pior foi 8,8. Então, o que acontece? Essa tabela aqui, eu chamo ela de tabela primitiva, beleza? Então, nessa tabela é difícil a gente ver onde vão se concentrar, quais são a maior nota, qual é a menor nota, quantos alunos estão acima da média, quantos alunos estão abaixo da média, né? Então, fica complicado eu estar observando meus dados numa tabela primitiva, que são uma tabela onde tem os dados, né, não estão organizados. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos organizar essas tabelas em rol. Então, eu vou começar a falar, agora a gente começa a ter outra linguagem, rol. Né? O que é rol, pessoal? É uma maneira simples que a gente vai organizar os dados em ordem, ou crescente ou decrescente. Então, eu vou começar a ordenar meus dados tanto crescente ou decrescente. Tá? Então, quando eu faço isso, pessoal, eu chamo tabela de rol, ok? Quando eu não tenho os dados ajustados, agrupados, eu chamo de tabela primitiva. Então, aqui é minha tabela primitiva, meus dados brutos, e aqui eu tenho rol, né? Que são as minhas pressões lá dos meus pacientes que eu fui ajustando. Coloquei em ordem, ó, da menor pressão para maior, ok? Então, aqui eu tenho rol, certo? E fui colocando 143 mmHg, 144, 144, 144, 145 e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho a tabela primitiva e aqui a tabela em rol, ok? Aqui, novamente, olha, do professor, a tabela primitiva, certo? As notas todas embaralhadas. E aqui agora eu tenho uma tabela de rol, um rol. O que vai ser o rol? Eu organizei da menor nota para a maior nota. Então, a minha menor nota foi 1,5 e a minha maior nota foi 10, certo? Então, fui seguindo assim, ó. E fui colocando meus dados, certo? Então, a gente facilita a visualização quando eu coloco em rol os meus dados, certo? Então, esse é o primeiro passo para a gente estarmos fazendo, ok? Colocando, ajustando os nossos dados na tabela de rol. Então, agora eu organizei, eu falei com vocês que a minha menor nota foi 1,5 e a minha maior nota foi 10. Agora, pessoal, eu quero encontrar a minha amplitude de variação. Então, qual foi a minha amplitude de variação? Como que ficou ali? Eu vou estar fazendo a diferença entre o maior valor, que eu tiver lá, no caso, a minha maior nota, né, que foi 10, entre o meu menor valor, que a minha menor nota foi 1,5. Então, quando alguém te perguntar qual é a amplitude de variação, você vai diminuir a maior nota, o maior valor, pelo menor valor. Então, aqui na pressão arterial, qual foi a amplitude de variação ali na pressão sístole? Vai dar quanto? A minha medida de dispersão? Minha amplitude de variação? Não entenderam não, pessoal? 5? Isso aí. Minha maior valor, né, pelo meu menor. Minha amplitude de variação vem ser 5. Beleza. Vendo isso, pessoal, agora o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma representação gráfica. Como que o professor, coloquei E, E, tá? Não é, não há. Então, como que o professor vai precisar de fazer uma representação gráfica ali dessas notas que ele deu para os seus alunos? Então, em primeiro lugar, ele vai fazer uma tabulação dos dados, ou seja, a distribuição de frequência, ok? Então, eu vou pegar as minhas notas lá em rol, certo? E vou organizar. Vou montar a tabela de acordo com aquilo que eu já vi, né? Isso daqui, pessoal, eu coloquei para vocês identificarem, tá? Não contém isso daqui, contém apenas esses traços aqui em cima, ok? E aqui, né, o total seria aqui assim, e depois o total aqui. Beleza. Então, eu vou pegar as minhas notas e vou ver a frequência que elas tiveram. Então, quantas, para facilitar mais ainda a pessoa que for visualizar.
Então, eu vou contar quantas notas 1,5 foi tiradas. Uma vez, um aluno. Então, a frequência dela foi 1. Quantos alunos tiraram a nota 2,5? 1, 2. Então, a frequência é 2. Ok? E assim sucessivamente. Vai fazendo toda a contagem. Olha, quantos alunos tiraram a nota 5? 1, 2, e mais um errozinho aqui de digitação, né? 3, vamos colocar aqui. Erro de digitação, peraí. Aqui, vamos colocar aqui um outro 0, certo? Aqui. Na hora que a gente vai digitar, isso aqui é tudo digita à mão, tá, gente? Então, dá esses errinhos aqui. Professor, Oi. professor, no caso, então, a frequência é a quantidade de alunos que tiraram aquela nota? É, quantidade de alunos, no nosso caso aqui, né? É a frequência Aham, porque a minha variável vai estar aparecendo, né? entendi. É bem óbviozinho mesmo. Quantos alunos Uhum, tiraram nota 10? 3. Vim aqui, 10 notas, 3 alunos tiraram nota 10. Então, isso entendi. aqui é bem tranquilo quando eu falo de distribuição de frequência. E aí eu deixei uma atividade para vocês lá, bem tranquila. O total de pontos, né, o total de acertos obtidos por 40 alunos em um teste de 175 questões foram essas. Estão todos desorganizados. Então, isso daqui é uma tabela? Isso é uma tabela? Primitiva. Exatamente, isso é uma tabela primitiva. Ótimo. Beleza. Então, eu pedir para vocês construírem um rol. Então, vamos colocar em ordem crescente, ok? Não decrescente. Depois, vocês vão me falar o valor máximo e o valor mínimo e qual vai ser a amplitude de variação. Depois, vocês vão construir uma tabela de variação de frequências, né? Que é isso que a gente acabou de ver. Então, quantas vezes a nota, os acertos de 166 apareceram? Então, vocês vão fazer desse jeitinho aqui que eu passei para vocês, nesse passo a passo. Ok, pessoal? E aí depois, agora a gente entra em frequência absoluta. Só relembrando, né, que a gente vai estar fazendo essa correção dessa e das outras atividades na semana que vem, na próxima aula. Agora eu apresento para vocês frequências, tipos de frequências, né, que eu falei com vocês aqui que nós estamos distribuindo frequência. Ok? Mas eu não tenho uma só frequência, certo? Eu tenho 4 tipos de frequências. Eu tenho a frequência absoluta, a relativa, a absoluta acumulada e a relativa acumulada. Beleza? Então, cada uma delas tem uma particularidade e é bem interessante vocês prestarem atenção aqui agora, nesse momento, tá? Porque isso pega bem no pé de vocês mesmo, essa questão aqui. Então, vamos lá. Uma professora, ela organizou as suas notas. Uma professora organizou a nota dos alunos obtidas na prova da seguinte forma. Então, ela já colocou as notas em hall. Rol. Então, aqui eu já tenho hall. Beleza. Certo? Agora, ela fez o quê? A distribuição da frequência. Né? Então, 2 alunos tiraram a nota 1, 3 alunos tiraram a nota 2 e assim sucessivamente. E eu tive um total de 25 alunos, então. Beleza? Ótimo. Então, isso aí primeiro vai ser a minha frequência. Essa frequência, pessoal, eu chamo ela de frequência absoluta. Essa primeira frequência que eu mostrei para vocês, ela chama-se frequência absoluta. Ok? Então, a quantidade ali que vai aparecer, né, dos meus dados é frequência absoluta. A frequência absoluta, ela é representada pela letrinha Fzinha minúscula. Então, quando vocês veem o Fzinho minúsculo, é a frequência absoluta. É a minha primeira frequência ali. Sempre tenho que colocar o meu total também. Não podemos esquecer disso. Então, ali na minha distribuição de frequências, eu coloquei, primeira coisa, a minha frequência absoluta. Agora, eu venho para a frequência relativa.
A minha frequência relativa, ela é a porcentagem, certo? A porcentagem que eu vou procurar, ok? Então, essa porcentagem eu vou representar ela sempre por FR minúsculo. FR minúsculo. Ok. Então, como que eu vou achar, Bruno? Né? A frequência relativa é o quociente entre a frequência absoluta. Qual é a frequência absoluta? A minha primeira frequência, certo? É o quociente da minha frequência absoluta e o número de elementos da população total. Então, para eu achar a minha frequência relativa, eu tenho que dividir a minha frequência absoluta, certo? Pela a minha população total. Então, minha frequência relativa vai ser a divisão ali, né? O quociente da minha frequência absoluta pelo meu total, pela minha população total, multiplicado por 100 vezes 100. Não entendi, professor. Para eu achar minha frequência relativa, eu vou dividir a minha frequência absoluta pela minha população total. Então, a gente não achou ali, eu não tenho aqui, ó, que 3 alunos tiraram a nota 2? Esses 3 alunos aqui que eu coloquei é minha frequência relativa, são minha frequência absoluta, ok? Agora, o cronograma ele nos pede para a gente achar a frequência relativa. Qual a porcentagem de alunos que tiraram a nota 2? Quantos por cento dos alunos tiraram a nota 2? Então, eu vou pegar a minha frequência absoluta e divido pela minha frequência, pela minha população total. Então, vamos lá. Qual vai ser, pessoal, a frequência relativa? Então, qual vai ser a porcentagem dos alunos que tiraram a nota 3? Então, que tiraram a nota 3? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pegar 4 dividido por 25, vai dar 0,16, certo? Aqui, ó, 0,16 vezes 100 vai dar 16%. Então, a porcentagem de alunos que tiraram a nota 3 foi de 16%. Como que você vai saber se você fez todas as frequências relativas corretas? Você vai somar toda a porcentagem aqui e tem que dar o total de 100%. Ok? Então, a minha porcentagem de alunos que tiraram a nota 3 foi de 16%. Já a minha frequência absoluta acumulada, como eu vou achar minha frequência absoluta acumulada? Eu vou representar ela primeiro por FA, o F minúsculo e o A minúsculo, certo? O que vai acontecer? Eu vou, até dado numa distribuição de frequência, ela é a soma da frequência absoluta com a do anterior, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou somar sempre a minha frequência absoluta com a minha frequência anterior. O que vai acontecer? A minha primeira frequência absoluta acumulada vai ser sempre igual à minha frequência absoluta inicial. Tá? Então, 2. Lá nós achamos que 2 alunos tiraram nota 1. Então, ela vai começar como aqui, como primeira numeração, como o número 2. Então, vou pegar esse 2, vou somar com a minha próxima frequência absoluta. 2 mais 3 dá quanto? 5. Então, minha frequência absoluta acumulada, minha próxima frequência absoluta acumulada é 5. Qual vai ser minha próxima frequência absoluta acumulada? 5 mais 4. 5 mais 4 é igual a 9. Minha próxima frequência absoluta acumulada vai ser 9 mais 2. 9 mais 2 é igual a 11. E assim sucessivamente. Eu vou cruzando um dado com o outro. Tá? Como se eu estivesse fazendo isso daqui, é um zigue-zague. Né? Com a minha frequência absoluta e somando com a minha frequência absoluta acumulada. Então, vou fazer sempre um zigue-zague. Entendido isso daí?
Sim. Beleza? Então, como que eu vou achar a minha frequência relativa? Como que vocês me falariam? Como que eu vou achar minha frequência relativa? Fazendo o contrário? Não, a frequência relativa é a primeira. Como que eu vou achar a segunda, aliás? Como que eu vou achar minha frequência relativa? Que eu tenho aqui, ó. Primeiro eu tenho minha frequência absoluta, né? Depois eu tenho minha frequência relativa, aquela porcentagem que eu acabei de falar com vocês. Então, como que vai ser? Como que eu vou achar? Você vai dividir a frequência pelo total. Divido a frequência absoluta, né? Pela minha população total. Multiplico por 100. Certo? E, só para encerrar essa primeira parte aqui, a minha frequência absoluta acumulada, eu vou somar a minha primeira frequência absoluta com a anterior. Vou somar sempre a minha frequência absoluta com a anterior. Aí, pessoal, ela vai encerrar aqui agora, e aí a gente deixa ela só terminar aqui e iniciamos o outro bate-papo. Vai voltar nessa mesma Aqui. Nessa mesma sala? Aham. Só esperar ele fechar aqui agora, que ele já vai estar fechando. Então, assim,